Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, de Samitiba, parte 1, Educação, como vive a família hoje, no capítulo 4, Ser Feliz, e hoje é Felicidade Comunitária. Uma pessoa que sente esse tipo de felicidade faz questão de ajudar os outros integrantes de sua comunidade para torná-los mais felizes. Ultrapassa os limites da própria família, os interesses materiais e o individualismo. Ela experimenta a sensação de bem-estar e prazer em pertencer a uma comunidade e participar dela como se fosse sua grande família. Não importa se a comunidade é o bairro, a cidade, agremiação, entidade, instituição, escola ou até mesmo grupo religioso. Podem ser pessoas que passaram pelas felicidades egoísta e familiar e depois amadureceram para a felicidade comunitária. Ou que, mesmo sem ter família, sentem grande satisfação em servir ao próximo. Crianças abandonadas pelos pais, mas adotadas e criadas por instituições de caridade absorvem o calor humanitário e com frequência desenvolvem no futuro trabalhos comunitários. Há pessoas que exageram e partem para o fanatismo, seja ele qual for, religioso, de torcidas de agremiações esportivas, partidos políticos. Apesar de ligadas à comunidade, elas não têm saúde social, pois são capazes de agredir e até matar os semelhantes que pertencem a outras comunidades. A educação das crianças deve abranger também a busca da felicidade comunitária. Elas podem acompanhar as atividades comunitárias desenvolvidas pelos pais, mesmo porque são hipersensíveis aos sofrimentos alheios. Quando o bebê chora, os outros também choram. Se um adulto traz no rosto uma expressão de sofrimento, a criancinha franze o senho. Há muitos pedintes na rua, velhos, doentes, adultos, crianças e até mulheres carregando bebês no colo. Adolescentes são raros. Quando se aproximam, temos receio de que sejam assaltantes. Adultos com crianças no carro têm de estar atentos às suas próprias reações, porque é o que as crianças absorverão. Se o pedinte chamar, olhe para ele. É melhor dizer um não com a cabeça já de longe, então ele percebe a negação e vai procurar outro freguês. Ainda que o adulto não olhe, as crianças sempre olham. É preciso ensinar-lhes que essas situações têm de ser enfrentadas e não ignoradas. Aproveite a oportunidade para conversar sobre o que é bom ter, como é bom ter uma família. Como será que vivem os pedintes? Como podemos ajudá-los em vez de simplesmente lhes dar esmolas? Então, assim, a felicidade comunitária, né, ela está muito ligada a você se preocupar com o que você tem em sua volta, você ser atuante, né? Essa educação, graças ao bom Deus, né? Eu creio que eu passei bastante exemplo, tanto para o meu filho como para os meus alunos. Então, eu sempre trabalhei essa parte social, sempre procurei fazer com que eles entendessem que eles eram privilegiados, eles tinham, mas tem gente que não tem, que a gente precisa dividir, que a gente não pode pensar só na gente, né? Então, quando você desenvolve isso na criança, né, aí ele se torna um adulto sensível às dores do próximo. Então, ele vai ser uma pessoa empática, uma pessoa que vai estar sempre se colocando no lugar do outro. A felicidade comunitária deixa de ser aquela coisa para mim, tudo para mim, né, ou tudo só aqui para minha família, que é a felicidade familiar, né? Fechou a porta, o que vale é o nosso Natal, não interessa o Natal do outro. A felicidade comunitária não. Você já fica aqui pensando, olha, eu vou num asilo, eu vou levar lá nesse abrigo para os idosos um cestinho de violeta, vou dar para cada um, vou levar uma canequinha, eu vou levar um palhaço, eu vou levar um Papai Noel, uma pessoa vestida de Papai Noel para entregar os presentes. Você começa a agitar na sua cabeça uma série de situações que vai trazer benefício para o todo, que está em sua volta, da sua comunidade, né? Ainda tem aqui a felicidade social, que eu acho que ela está atrelada a essa felicidade comunitária. Amanhã a gente vai fazer a leitura dela. Mas essa comunitária ela é maravilhosa. Essa felicidade é pelo bem comum. Você só pode ser feliz se em sua volta as pessoas estiverem felizes. Foi Santo Agostinho que falou, não sou eu que estou dizendo não, né? É impossível a sua mesa no Natal estar farta de alimentos, você ter uma pessoa que se veste de Papai Noel para as crianças, você entrega presentes, troca presentes, você faz oração, porque é o nascimento de Cristo, está todo mundo ali em volta daquele sentimento de paz, de harmonia, de amor, e aí bate alguém na tua porta e fala, você tem 1 quilo de arroz para me dar? Você tem 1 litro de leite para me dar? Aí você vira para a pessoa e fala, não, não tenho. Pô, peraí, você não tem com a tua mesa farta, né?
Tá certo que algumas pessoas acabam ficando na tua porta de minuto em minuto. A partir do momento que você dá, ele volta, né? Porque ele sabe que ali você vai dar. Mas tem casos e casos, né? Eu assisti uma palestra uma vez, onde a palestrante disse o seguinte, que ela sai na rua com o carro dela cheio de kitzinhos, né? De suco, de bolacha. Então, quando vem uma criança pedir algo para ela no carro, ela dá o kitzinho. Eu achei o máximo aquilo, né? Dentro da possibilidade dela. Na minha possibilidade, eu saio com doces, ou chocolate, ou bala. E quando eu vejo crianças, eu também distribuo nos faróis. Então, assim, cada um dá aquilo que tem, aquilo que pode. Ninguém está dizendo que você tem que dar um banquete para uma pessoa, para você ser uma pessoa sociável e que você mantenha a felicidade comunitária. Não, pequenos gestos, pequenas atitudes, às vezes uma palavra. Às vezes uma palavra, não precisa dar nada, uma palavra. Né? Você dizer para a pessoa, que nem aconteceu comigo, eu fui fazer uma cirurgia espiritual e um rapaz passou no momento que eu estava aguardando na sala, né? Apreensiva, nunca tinha feito. Aí o rapaz passou, nunca tinha visto na vida. O rapaz passou por mim e falou assim, olha, acredita, vai dar tudo certo. Eu falei, meu Deus, ele não sabe quem eu sou, mas eu estava precisando ouvir aquilo, né? Às vezes uma palavra te fortifica, te dá aquela, né, aquele up. Então, a felicidade comunitária, ela está muito ligada dentro do tratamento em sala de aula, em casa. Está muito, mas muito ligada mesmo. É a base para o ser humano ser feliz. É ele ver a felicidade alheia. Não adianta ele ver só ele feliz, só a mãe e o pai dele feliz. Ele precisa ver o todo. Né? Uma sala de aula, por exemplo, harmoniosa é aquela sala de aula que todos conseguem viver com disciplina, com respeito, com as responsabilidades bem assumidas. Aí a sala de aula é perfeita. Ah, mas um sabe, outro não sabe, um consegue, outro não consegue. Isso não tem problema. Mas a harmonia, a convivência, a empatia, o desejar que o próximo faça, ter a paciência de ouvir o colega falar, mesmo que ele fale besteira, porque ele está aprendendo, então ele não vai falar tudo certo, ele vai falar um monte de besteira. A paciência de ouvir o colega lendo, mesmo que ele tenha tanta dificuldade para fazer leitura. Eu pegava alunos que não sabiam ler nada, pegava um livro com figurinha, falava, faz a leitura. A criança, mas não tem letra aqui, professora. Eu falava, não, você vai fazer a leitura da figura, até você aprender a fazer a leitura da letra, né? Então, e os outros tinham que ouvir a historinha que a criança estava contando através das figuras. Para eles, em geral, era chato ouvir, mas para aquele que estava lendo, era um momento de incentivar ele a continuar. Então, essa questão da empatia é fundamental dentro da educação do ser humano que está iniciando a sua vidinha aqui. Então, os professores não fazem isso, né? O aluno vai lá na frente, não sabe fazer 2 vezes 2, ah, Zequinha, vai sentar que você não consegue, vai estudar. Ele sozinho, ele não vai estudar. Você tem que colocar ele lá para fazer 2 vezes 2, às vezes chamar, você está explicando, não está conseguindo alcançar aquele Zequinha, você vai lá e chama então o Joãozinho. Joãozinho, vem cá, explica para o teu colega, como é que faz 2 vezes 2? O colega, ajudando o outro, fortalece, ajuda na caminhada, a subir aquele degrau. Quantas vezes eu não vi aluno meu que não sabia se comportar, entrava no meio de um grupo, onde todos se comportavam, quando vê ele estava se comportando como os outros, caderno todo esculachado, quando ele sentava junto com os outros, que ele olhava o caderno dos outros, ele falava, não, o meu também tem que melhorar. Então, essa educação, todos juntos, ela vale muito mais do que aquela educação exclusiva, né? Ai, que lindinho que você fez tudo certinho. Ah, não, você não fez tudo certinho. Pá. Não existe o eu dentro do processo educacional, existe o nós. Nós aprendemos com os outros, com os exemplos que a gente vê, com o meio que a gente está. Né? Existia um debate na época da faculdade, na época do magistério, né? A questão assim do homem, ele é fruto do quê? Do nascimento da família dele, ele é fruto do social dele, com quem ele vai conviver fora da família. O que o homem é? Ele é um conjunto de tudo isso. Ele vai trazer a bagagem da família, ele vai trazer a bagagem do meio social que ele vive, das formas que ele atua nesses setores, familiar e amigos e trabalho, né? Nós somos o fruto de tudo isso. Eu falo que eu sou uma pessoa feita em retalhos. Eu li uma poesia antiga que falava sobre isso, né? Eu sou feita de retalhos, é um pouquinho de cada um, que foi fazendo a Patrícia acontecer. E eu fui buscando pelo discernimento o que era melhor de cada um e fui pegando. Ainda falta muito para eu ser uma boa pessoa, para eu ser uma pessoa que tenha moral de falar, não, eu estou numa condição legal,
né, de conhecimento, de valor, de princípio, mas eu sempre fui buscando o melhor. Já tem outras pessoas que não fazem isso. Vê o outro usando droga, segue a droga. Vê o outro usando cigarro, vai seguir o cigarro. Então, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, ele vai decidir quem a gente vai ser. Mas o meio influencia muito. Então, na educação de uma criança, você tem que, desculpa o termo, mas é chumbar mesmo a criança de exemplos bons. Você tem que puxar ela para ela perceber que aquelas atitudes que você está tomando são as melhores, para que ela vá te seguindo, né? O exemplo arrasta. A fala só não. Então, meu filho, não fuma, mas você está lá fumando pra caramba. Qual é o exemplo aí? Nenhum. Né? Meu filho, não quero que você brigue na escola, mas chega em casa e ele vê o pai e a mãe se estapeando. Então, a gente tem que ver que a empatia, o trabalho comunitário, essa felicidade comunitária, ela só vai ser alcançada mediante o quê? Uma educação que seja para somar, né? Você vai pegar sempre o melhor dos outros e vai se construindo, vai pegando tijolinho bom e vai colocando na obra, né? Aí sim, você vai estar desenvolvendo essa felicidade comunitária, que para nós aqui já era o máximo, mas eu creio que ainda tem mais um passo aqui que o Isamitiba vai estar falando, que é a felicidade social, que eu creio que ainda seja mais ainda. Amanhã a gente mata a curiosidade.